tudo bom, pessoal? Eu sou a Mari Ferreira, sou Head de RI aqui na Empírico Gestão e hoje eu vou bater um papo super bacana com o nosso analista e especialista em tecnologia aqui, Tudo bem, Pedro Mari? Faz-Ticker. É isso aí. Certo, Pedro? Falou certinho, perfeito. Com o sotaque correto? Com o sotaque também? correto. Tá bom, então que bom que eu acertei dessa vez. A gente prefere chamar ele de Pedro Carvalho, Mais que é mais fácil. fácil, né? Mas eu quis ser chique aqui, falar o sobrenome. Bom, o papo que a gente vai ter hoje surgiu de um cafezinho que a gente estava tomando, né, Pedrinho? Tava tomando um café ali, conversando sobre o evento da Apple que aconteceu essa semana, o WWDC, e aí a gente começou a pirar em tudo que estava chegando de possibilidades. Digerir, né, as novidades, tudo que vai sendo apresentado, né? E aí a gente decidiu, então, ampliar a nossa roda de conversa para vocês, para os nossos telespectadores, né, pra galera aí da internet. Bom, Pedro, o que a gente estava falando ali, né, o quanto a Apple veio para democratizar finalmente o uso da inteligência artificial e como ela estava ausente ali nesse meio tempo e como a gente ficou feliz em ver o que eles estão entregando, ou pelo menos prometendo aí de entrega. Claro, não, e é muito legal isso que você está falando, essa palavrinha democratização, porque ela tem tudo a ver com a proposta de valor que ela apresentou agora na WWDC com a Apple Intelligence. Até gostaria de aproveitar para comentar um pouquinho sobre isso. Apple Intelligence, né? Se você olhar, AI, inteligência artificial, foi esse rebranding que a Apple fez na hora que ela apresenta a sua inteligência artificial. E aí, trazendo um contexto maior, a Apple era a única das Big Techs que ainda não tinha se posicionado em relação à inteligência artificial. A gente viu o Google, a Amazon, Microsoft, Meta, todas elas se posicionando, mostrando alguma solução relacionada à inteligência artificial. É até curioso, a maioria das empresas queria de alguma forma colocar a inteligência artificial nas suas pautas e usavam esse termo de maneira indiscriminada. A Apple, ao contrário, não fazia nada. Ela ficou quieta, ela ficou cautelosa e evitava a qualquer custo se posicionar nesse tema. O mercado penalizou, né? O mercado viu nisso talvez um atraso, uma incapacidade da Apple trazer alguma coisa relevante em relação à inteligência artificial, mas na verdade a Apple estava preparando esse espaço, formatando melhor a sua proposta de valor de AI. E aí agora a gente veio a conhecer o que era a AI da Apple, a Apple Intelligence, agora nesse evento que é a WWDC, aconteceu na segunda-feira agora. Para quem não conhece, esse é um evento voltado aos desenvolvedores, onde eles têm acesso a essas inovações, a esses lançamentos que ainda vão acontecer pela Apple. E é muito importante situar esse posicionamento da Apple em relação aos demais posicionamentos que a gente vinha vendo até então e por que essa palavrinha democratização ela faz sentido com essa forma como a Apple está se posicionando. Se a gente olhar todas as outras propostas, elas têm muito mais a ver com ganho de produtividade, elas têm muito mais a ver com aumento de poder computacional, digamos assim. Então você traz uma ferramenta que é a inteligência artificial integrada aos processos que as pessoas normalmente fazem, potencializando absurdamente, enormemente o resultado. Então ele tem um foco muito maior em produzir mais, produzir melhor. Quando a gente vai para a Apple, e aí a parte da democratização ela entra aí, ela está colocando a inteligência artificial em todos os seus dispositivos, na mão das pessoas. Dessa forma, você possibilita que as pessoas tenham uma relação com a inteligência artificial muito mais pessoal. Então sai um pouquinho daquele olhar de produtividade e vai para um olhar de facilitação de uso. Então, um exemplo, né, que foi até dado na WWDC. A pessoa quer verificar uma mensagem que recebeu da sua mãe e ela não se lembra quando, ela só se lembra que tinha alguma coisa a ver com, sei lá, alguma encomenda. Ela pode simplesmente virar para a Siri, que vai continuar existindo, só que agora empoderada pela inteligência artificial, e vai perguntar, olha, minha mãe me pediu alguma coisa recentemente, o que ela me pediu? Qual foi a encomenda que ela fez? E a própria Siri vai ser capaz de entender isso, olhando o contexto pessoal daquela pessoa, os dados que ela tem, e devolvendo essa resposta. Então isso facilita muito a vida do usuário, faz com que ele consiga realmente simplificar essa interação com as soluções que a Apple oferece. E aí, certamente, isso democratiza
esse acesso à inteligência artificial. Assim, se a gente começar a falar de todas as facilidades aqui, a gente vai longe. Vai longe, exato. A gente vai voltar, né, nessas entregas da Apple, né, dessa semana. Realmente é algo que vai revolucionar o mercado. Assim a gente espera, né? Isso inclusive foi refletido nas ações da Apple essa semana, Sim. que tiveram um aumento aí significativo, né, com esse anúncio. Mas antes da gente continuar falando, né, dessa parte que a gente adora, né, que é a entrega final para o usuário, a democratização, enfim, a Apple Intelligence, eu queria voltar um pouquinho, Pedro, na história aqui da inteligência artificial, a história super recente, inclusive, falando da OpenAI, o quanto isso chegou rápido, né, para o consumidor, do usuário final ali. E assim, acho que a gente pode muito linkar isso com a velocidade que a gente espera daqui para frente Sim. que o usuário tenha de outros tipos de tecnologia, como essa que a Apple está lançando agora, né, anunciou, e a gente entender como que isso vai influenciar as empresas que, inclusive, a maioria já estão no nosso portfólio aqui do Tech Select. Perfeito. Então, quando você traz isso, automaticamente eu preciso contextualizar as pessoas em relação a essa história da inteligência artificial. Sem entrar muito, né, no detalhe, a ideia aqui não é contar todo esse desenvolvimento histórico, mas é situar as pessoas que inteligência artificial não é uma coisa nova. Inteligência artificial já está aí, né, percorrendo essa jornada há muito tempo, muito mais do que as pessoas imaginam. Mas a gente tem uma série de momentos ao longo da história que foram transformando a forma como a inteligência artificial vinha se desenvolvendo. Só um ponto, tá? Originalmente, quando você vai analisar na história, as pessoas que desenvolveram esse termo, inteligência artificial, elas esperavam que a nossa interação com a máquina, a nossa interação com o computador, acontecesse de forma humana. Então a expectativa era que você falasse com o computador, que o computador te ouvisse, te entendesse, te visse, e daí viria, né, o processamento dele e o retorno dele. Obviamente isso não aconteceu, a gente sabe que a tecnologia caminhou por outros caminhos, certamente porque não era possível de ser feito isso naquela época. Hoje já é possível fazer uma série de coisas que foram sonhadas lá na década de 50 do século passado. Então, o ponto é, inteligência artificial, apesar de estar tendo esse surpreendente crescimento, né, que a gente vê, principalmente pós o lançamento do ChatGPT em 2022, já é algo que vem percorrendo uma história há muito tempo. E aí, até fazendo uma analogia, juro que é matemática bem rápida, se a gente imaginar um gráfico, uma curva exponencial, todo mundo adora, né, curva exponencial, a curva exponencial, se você corta ela e você vê uma parte antes desse corte, uma parte depois desse corte, você pode ter essa sensação que houve uma mudança brusca de uma parte para outra parte, se você tem esse olhar muito simplista, né? Ou seja, você não está olhando ali no detalhe, você está olhando só no macro. Você vai ver uma parte que a curva vem assim e uma parte que a curva estoura. Essa é a percepção que muita gente tem quando olha para a inteligência artificial. Só que se você tira essa reta, né, e você começa a olhar mais no detalhe, você percebe que, na verdade, você tem o quê? Incrementos que vão acontecendo de forma muito encadeada, incrementos cada vez maiores, que aí geram esses ganhos exponenciais. É o efeito dominó que o João comenta tanto, né? Então, quando a gente tem uma peça pequenininha, depois de uma sequência de peças derrubadas, né? Derrubando uma peça muito grande lá no final. E é exatamente isso que a gente busca com os nossos fundos de tecnologia. A gente sabe que as decisões que estão sendo tomadas agora, elas vão impactar de maneira considerável os rendimentos futuros dos nossos cotistas. E por isso que a gente considera muito importante uma gestão ativa de tudo que a gente está acompanhando. Se a gente parar nesse momento e ficar tentando entender se a ação está cara ou se está barata por uma perspectiva tradicional de valuation, a gente corre o risco de perder essas possibilidades e o verdadeiro ganho exponencial que elas apresentam hoje para a gente. Não à toa, e só esse ano o Tech Select está crescendo quase 30%, né? Enfim, a gente é muito impulsionado pelas Big Techs. Inclusive, né, a nossa carteira completa ela tá disponível ali no nosso site.
Mas além das Big Techs, a gente olha muito pelo que está por trás delas, né? Então a gente tem, de novo, né, tudo que a gente tem visto no mercado como um movimento, mas vocês ali, principalmente você ali na parte de tecnologia, está sempre explorando o que está por trás das grandes empresas, né? Claro que a NVIDIA hoje é um grande case, né? Um dos nossos maiores cases no nosso portfólio, mas também cases de tecnologia. Ela é uma das principais empresas, mas ainda assim ela é um exemplo muito interessante do que se espera, né, quando a gente olha aí da estrutura da AI, né? Exatamente. Então... você tocou num ponto muito legal, desculpa te interromper, mas que é exatamente esse olhar dos bastidores, né? A NVIDIA foi uma dessas empresas que conseguiu sair ali dos bastidores, mas ela ainda tem um papel de bastidor no sentido de que ela suporta muitos desses desenvolvimentos que acontecem em inteligência artificial, mas não é ela propriamente dita que vai... Bom, em alguma medida hoje sim, porque ela está apresentando soluções diretamente desenvolvidas por ela, mas as outras empresas todas, a maioria estão utilizando soluções da NVIDIA. Então elas estão construindo seus data centers com soluções específicas da NVIDIA para a realização de computação acelerada. Então, de certa forma, ela está por trás de toda a interação que a gente faz, por exemplo, com o ChatGPT. A NVIDIA está ali, não é apenas a OpenAI, não é apenas a Microsoft com a Azure. A gente tem também a NVIDIA ali. E a gente tem outras empresas, certamente, que se beneficiam desse movimento. Uma delas, eu não me canso de falar, eu acho que é uma empresa que a gente enxerga um valor enorme, tanto que a gente tem ela hoje no nosso portfólio, é a Broadcom. A Broadcom é uma dessas empresas que valem bilhões, inclusive agora acabou de passar os 800 bilhões em valor de mercado, mas ninguém conhece, ninguém fora, né, do meio de tecnologia. A Broadcom é responsável por desenvolver as soluções de hardware para computação acelerada para o Google, as TPUs do Google e para a Meta, por exemplo. Então, a gente tem essas empresas que o investidor comum talvez não enxergue, talvez não veja, exatamente porque o mercado acaba dando muito mais visibilidade desses grandes players. E isso é importante, é fundamental, tá? É um papel importante que é feito. Mas o nosso papel tem que ir além disso. E aí a gente vai vendo essas oportunidades que muita gente acaba não enxergando e não vendo por essa falta de proximidade com o segmento. Perfeito. Até porque quando a gente olha para os nossos portfólios dos fundos de tecnologia, a gente está falando de vários tipos de tecnologia. Exatamente. Né? Cybersecurity, biotech, consumer tech, né? A gente está falando de entretenimento. Eu adoro olhar para a nossa carteira ali e ver o quão completa ela é. Exato. E o quanto elas vão se encaixando mesmo, né? Para entregar um equilíbrio nas nossas rentabilidades. Exato. E é importante destacar, Mari, que assim, certamente as nossas teses, elas não são de curta duração. As nossas teses, elas permeiam, né, um olhar mais longo. Só que em tecnologia a gente tem que lembrar que o longo prazo ele é um pouco diferente, porque as coisas acontecem muito rápido. Então o longo prazo para a tecnologia pode ser um intervalo de um ano. Né? Então as nossas teses, elas levam isso em consideração. Então uma companhia que a gente olha hoje e vê que, olha, ela tem sim esse potencial, a gente se posiciona nela, mas a gente não pode também fechar espaço para outras mudanças. E por isso que é tão importante a nossa atuação dentro da gestora, de fazer essa composição de portfólio de uma forma que seja atrativo para o cotista. Então a gente não pode simplesmente se agarrar a teses e fechar a nossa mentalidade para esses desenvolvimentos que estão acontecendo numa velocidade cada vez maior. Então esse é o grande desafio que a gente tem ali dentro. Como capturar esses ganhos, tentar se antecipar em alguma medida, mas principalmente, né, até usando uma analogia, como que a gente consegue surfar essa onda e entender exatamente o momento que a gente sai para não bater lá quando a onda bate no final. Né? Então, a gente tem esse olhar de gestão ativa sobre os ativos nos nossos portfólios. E aproveitando o gancho que a gente está falando aqui de diferentes empresas, enfim, falando do nosso portfólio, você acredita que existe de fato uma super corrida, uma competição aí de AI acontecendo, cada um querendo entregar algo mais inovador? Sim. Enfim, como é que...
É legal. Eu acho que tem, sim, mas não uma corrida, tá? E aí até curioso, se a gente olha agora o valor de mercado, a gente tem 3 companhias que estão ali no páreo para ver quem vai ser a companhia, né, mais valiosa do mundo: Microsoft, Nvidia e Apple. Então as 3 estão ali. Elas estão competindo entre si? Na minha visão, não. A gente, na verdade, percebe que são corridas distintas. E eu vou explicar isso melhor. Se a gente olhar, por exemplo, a Nvidia, como eu falei, ela está numa corrida muito associada a essa entrega de computação acelerada, né, a melhor hardware possível, a melhor integração entre hardware e software para a computação acelerada. Mas a Nvidia não está focada, por exemplo, em incorporar soluções em softwares que já existem. Não, isso está a cargo das próprias empresas. Então a Nvidia está numa corrida relacionada a como eu entrego o melhor hardware possível, com a melhor performance, a melhor eficiência, para que essas empresas consigam fazer isso nos seus próprios produtos. Tá? Simplificando, mas a visão mais ou menos essa. Nessa corrida, não tem como. Na minha visão, assim, a AMD, a própria Intel, eu acho que essas companhias elas estão muito distantes do que a Nvidia entrega hoje. Muito, muito distantes. Então ela é grande campeã quando a gente pensa nesse sentido. Quando a gente olha, por exemplo, para a Microsoft, que, se eu não me engano, nesse momento ela é a mais valiosa do mundo, por pouco, mas ela ela tem um foco de trazer a inteligência artificial aplicada às suas soluções, principalmente quando a gente pensa no contexto empresarial. Então, as empresas dependem dessas soluções que a Microsoft traz, e ela incorporando isso dentro dessas soluções faz com que a empresa consiga ter um ganho de produtividade muito grande. A gente está falando aqui, então, de produtividade para as pessoas que compõem essa empresa. Isso, obviamente, vai refletir em resultados para a companhia. Nessa corrida, a Microsoft está muito bem posicionada e ela traz uma proposta muito aderente a esse tipo de necessidade. Agora vamos falar da Apple. Com essa entrada da Apple na corrida, né, nesse cenário de inteligência artificial, ela abre um outro caminho. Então é uma outra corrida, que também não tem espaço nesse momento para ninguém, além da própria Apple, que é o quê? A inteligência artificial pessoal. Então a gente está falando de uma inteligência artificial que está no seu bolso, que está no seu dia a dia, cujo foco não é produtividade, não é ganho de produtividade, é facilitação. Ela vai te ajudar a fazer as suas necessidades do dia a dia de uma forma que é magistral, que nenhuma outra solução vai conseguir. E aí tem até uma analogia interessante, né? Por que, na minha visão, a Apple teve... A ação, ela acabou tendo um comportamento ruim no primeiro momento, né? Ela caiu bastante, depois ela acabou reagindo e trouxe esses ganhos interessantes que a gente viu. Mas por que ela caiu no primeiro momento? Porque num cenário que você tem uma expectativa que se entregue foguetes, está todo mundo querendo entregar um foguete para viajar para outro planeta, alguém que vira e que te apresenta um carro que você consegue dirigir perfeitamente dentro da cidade, não parece uma coisa muito interessante, certo? Só que se você for ver, para a maioria das pessoas, ninguém quer saber de um foguete, você quer saber de um carro. Você precisa de um carro no seu dia a dia e não de um foguete. E é exatamente essa proposta de valor para a Apple. O que ela está entregando é o carro, é o que você precisa no seu dia a dia para fazer. Então não é o modelo mais poderoso, não é o hardware que executa a computação acelerada da melhor forma possível, não é isso. Mas é a melhor experiência possível para o consumidor final. E ela está então nesse segmento voltado para o B2C, Microsoft B2B, né? Isso deve ter ficado claro. A Apple muito voltada para esse segmento do B2C, entregando essa facilidade que hoje, no meu ver, nenhuma outra companhia consegue entregar. Legal. O pessoal estava até brincando, né? Que quando começou o evento essa semana, as ações da Apple começaram a cair, porque foi uma coisa muito padrão ali, né? Então, a galera achou que não ia ter tanta novidade no iOS 16, e aí quando foi evoluindo o evento, né? E quando eles entraram com a AI, e aí falando, né, Apple Intelligence, o rebrand ali, tudo que a gente já falou aqui, aí a galera ficou, disso que eu tô falando, finalmente. A gente estava acompanhando na hora, né, e realmente aconteceu esse movimento, o preço chegou a despencar, e na minha visão, assim, isso tem muito a ver com essas expectativas que existiam em relação ao posicionamento da Apple, mas principalmente ao papel da OpenAI nesse lançamento. Por conta... Eu acho que de todo o cenário que foi criado ali, até pela própria OpenAI,
os avanços que foram trazidos no ChatGPT 4o, você tinha uma expectativa de que a Siri ela iria evoluir trazendo todo aquele dinamismo, né, de voz, todo aquele tipo de interação que a OpenAI tinha apresentado, o que não aconteceu. Não aconteceu. Certamente existia uma expectativa de que Sam Altman, em algum momento, ele ia aparecer, um vídeo dele conversando ali com as pessoas que estavam presentes no evento, e nada disso aconteceu. E aí eu acho que o mercado, num primeiro momento, ficou meio, poxa, mas e aí? E a parceria com a OpenAI, né? A expectativa de que ela tivesse uma relevância muito maior. Só que, no meu ver, a decisão da Apple foi muito acertada. Por quê? Colocar a OpenAI como algo que recebendo esse destaque todo, daria um enfoque muito grande na inteligência artificial. E aí a inteligência artificial como um fim. Só que a Apple não faria isso. Outras empresas fariam, a Apple não. Por quê? Porque a inteligência artificial não é o fim da Apple. O fim da Apple é uma experiência melhor possível para o seu usuário. E aí a gente fala de com segurança e com privacidade, que são duas palavrinhas-chave fundamentais quando a gente fala disso. A gente está falando, então, da inteligência artificial como um meio para chegar nesse ponto, e não como um fim. E aí, quando você tira a OpenAI e mostra que não, ela é uma ferramenta, que inclusive no futuro pode ser substituída por outras, mas no momento é a melhor ferramenta possível. Eles falam isso, eles deixam isso evidente. Então, veja bem, tudo que eles apresentaram de Apple Intelligence vai rodar em modelos que são da Apple, em hardware que é da Apple, em software, sistema operacional que é da Apple. Então ela tem todo o controle desse ecossistema que qualquer outra empresa, se você pensasse nisso, você veria com maus olhos, né? Poxa, nossa, ela controla tudo da minha vida, tudo meu. Mas no caso da Apple, não. Por quê? Porque existe uma relação de confiança, existe uma troca. Ela tem ali todo o seu contexto, todas as suas relações, toda a sua interação. Então, o cuidado dela de integrar a inteligência artificial nesse contexto, respeitando essa questão de privacidade, essa questão de segurança, era fundamental. E aí, por isso que também, na minha visão, ela demorou tanto tempo para trazer esse posicionamento. Você falou essa questão da experiência, né? Que Sim. É isso que é o grande diferencial da Apple, sempre foi. Eu gosto muito da Apple, né? Consumo Apple faz tempo, a gente estava falando disso também. Mas essa questão da experiência é o grande ponto, e também a confiança que você cria na marca, né, que você tem com a marca. E aí me veio aqui assim, que a sensação agora com essa parceria com o ChatGPT é quase como se fosse assim, a Apple dizendo para os usuários, né, para a grande massa ali, calma, eu vou te ajudar a utilizar a inteligência artificial, eu vou facilitar isso para você. Sim. Então a Siri, né, e o sistema operacional ali, ele acaba atuando como um copiloto, sabe? Então as pessoas vão utilizar a inteligência artificial no dia a dia de uma forma quase sutil ali, como se fossem pequenas pílulas de inteligência artificial que você vai consumindo ao longo do seu dia a dia e facilitando ali as suas tarefas habituais mesmo, é como você disse, né? Eu preciso de um foguete, eu preciso de um carro, né? Então, a proposta aqui, que eu acho que inclusive foi a grande sacada da Apple, justamente foi dizer assim, olha, eu não vou revolucionar a sua vida, né, de uma forma incrível, assim, do dia para a noite, mas eu vou começar a fazer com que você economize pequenos minutos ali ao longo do seu dia e você vai se introduzindo mais rápido e mais fácil nesse universo de AI, né? Então... Sim, agora até interessante, né, essa percepção que você está trazendo. Eu acho que para muita gente a necessidade da inteligência artificial ainda não está... Na verdade, a inteligência artificial ainda não entrou no dia a dia da pessoa. Eu acho que para a maioria das pessoas. Então vai ser uma revolução para elas quando elas puderem fazer esses pequenos usos da inteligência artificial generativa, como pedir para a Siri, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Coisas que são bobinhas, casos de uso são bobinhos se você parar para pensar, mas eles têm tudo a ver com essa facilitação de uso, que é o que a maioria das pessoas precisa. Então, eu vi várias críticas, né? Algumas pessoas falando, por exemplo, mas essa geração de imagem da Apple ela é muito precária, hoje tem soluções que são muito melhores do que isso. Tudo bem, só que a pessoa comum, ela não vai querer fazer uma imagem ultra realista para poder mandar no grupo de família, sabe? Ela vai querer criar um sticker bonitinho, engraçadinho, sabe? Alguma coisa que
é muito mais simples do que essas possibilidades que a gente tem hoje com a inteligência artificial. Então, aquela analogia do foguete que eu falei, se a gente for ver em termos de avanços tecnológicos, a mira do pessoal não é a Lua, não é Marte, é o Sol, sabe? São foguetes cada vez mais potentes, cada vez maiores, né, para poder te levar a lugares mais distantes. Só que, de novo, para o caso de uso comum, para o caso de uso da maioria das pessoas, não é isso que elas precisam. E quando isso entrar na vida delas, facilitado por esse tipo de tecnologia, eu acho que vai revolucionar sim. Mas não da forma como o pessoal está imaginando, que precisa ser aquela coisa, uau, AGI, né? Que todo mundo fala e tal. Não, cara, não é AGI. Você não precisa de um Einstein no seu bolso, entendeu? Você não precisa. Você precisa, talvez, de sei lá, metade de um de nós para poder realizar coisas que talvez você não está ali com tempo para realizar. Então, você não precisa de um gênio no bolso, entendeu? Inclusive, né, outro ponto que a gente também estava discutindo essa semana é sobre o quanto esses lançamentos vão impulsionar, né, que a gente imagina aí as ações da Apple, pensando em como eles vão gerar novos negócios, até porque, né, eles acabaram colocando ali uma nota de corte, vamos chamar assim, que eu achei bem alta, inclusive, para o uso do novo sistema operacional, que ele só vai funcionar a partir do iPhone 15 Pro, certo? 15 Pro, 15 Pro Max. É bem elevado. E alguns recursos de inteligência artificial apenas no 16, que vai ser lançado. Perfeito, então. Ou seja, né, provavelmente vai ter esse impulsionamento nas vendas acontecendo, dada o tamanho da transformação que vai acontecer e todo mundo querendo consumir essas facilidades. Por isso que a gente acredita que, assim, teve sim esse momento agora, né, de movimentação nos preços da ação, mas isso está longe de deixar a ação cara, né, pouco atrativa agora. Na verdade, a nossa visão é exatamente o contrário. A gente, né, obviamente, por essas incertezas em relação a esse movimento da WWDC e pela aposta que a gente tinha de movimentação, a gente reforçou a nossa posição em Apple, né, nos nossos portfólios de tecnologia, e certamente vai ter espaço para que a gente faça isso ao longo desse ano, até a data do lançamento, se eu não me engano, ali em setembro, né, final do ano, onde a gente acredita que a Apple ela vai nos surpreender mais uma vez. E um outro ponto que a gente acredita que também pode impulsionar esse movimento das ações foi que eles colocaram ali dentro das possibilidades dos desenvolvedores utilizarem essa tecnologia, né, previamente. Então, em outros tipos de aplicativos, desenvolvedores parceiros, conta um pouquinho assim, de como que você vê isso. Não, isso é ótimo e reforça mais uma vez a preocupação da Apple com a questão da privacidade e segurança, que ela deixa bem claro. A relação ela é unidirecional, ou seja, os desenvolvedores vão ter a condição de expor suas aplicações desenvolvidas para a inteligência artificial, de forma que a inteligência artificial consiga acessar, então de forma que a Siri entenda e que ela consiga utilizar aquilo que foi desenvolvido por eles. Mas a relação contrária não existe. Então, os desenvolvedores usando essa inteligência artificial nas soluções deles, usando os dados dos clientes, isso não. Então, isso deixa claro e garante, né, reforça aos seus clientes, né, aos clientes da Apple, a relação de confiança. Né, e como é importante que os dados sejam sim utilizados, mas num contexto que seja transparente, num contexto que seja previsível para o cliente. Se você faz essa via de mão dupla e os desenvolvedores puderem utilizar isso, você tem esse escape, né? Você tem essa possibilidade de dar visibilidade aos dados que você não gostaria que fosse dado. E aí, não quebrar essa relação de confiança que existe com a Apple. Então, e por que isso é tão importante, né? Porque quando a gente pensa em interface, abstraindo um pouco, a AI, ela se torna a interface de todos os aplicativos, né? Então, quando você conversa com a Siri, quando você pede alguma coisa, você não vai mais lá no seu aplicativo e vai abrir para fazer. A Siri vai fazer isso. Então, ela se torna a interface para os aplicativos, né, para as soluções que existem ali dentro. E, obviamente, para os desenvolvedores é importante que eles sejam alcançados por essa inteligência artificial.
muita coisa vai acontecer, a gente ainda vai entender muito como que isso vai afetar o próprio desenvolvimento, né, das soluções, mas é algo que, sem dúvida, da perspectiva do usuário, vem para melhorar muito e facilitar a forma como ele interage. Tem muita coisa ainda que eu quero trocar com você, assim, de Legal. E também dos casos, né, que a gente vai estudando aqui. Mas é legal, assim, para a gente finalizar, então, aqui o nosso papo, contar que dentro da nossa família de techs, a gente tem aí como principal fundo, né, o Tech Select, que é onde a gente equilibra as Big Techs, como a gente já falou aqui, com outros tipos de novos cases que a gente vem estudando, né, com empresas que estão por trás, ali nos bastidores ainda, ou em forma complementar a todo o ecossistema de tecnologia, né, todo o universo ali de tech, e assim a gente vai equilibrando a nossa carteira. Exato. Mas a gente também tem dentro da nossa família de tech o Money Bets, né? Sim. E aí o Money Bets também é um fundo que eu particularmente gosto bastante, porque é um fundo que ele investe em empresas que vão mais, como o João sempre fala também, né? Eles avançam mais ali na fronteira Exato. Da tecnologia, né? Então, ela não é uma carteira que tem grandes empresas, né? Como o Tech Select, para ter esse equilíbrio, mas é uma carteira que a gente está estudando, olha de perto e tem um potencial. Ela é mais arriscada, claro, mas também tem um potencial aí interessante dentro das empresas de tecnologia, né? Eu acho que para quem gosta de uma pimentinha ali no portfólio é interessante olhar também. Mari, só complementando, é muito legal isso que você falou, porque talvez para o investidor comum, quando olha em tecnologia, ele pode automaticamente já associar uma coisa muito arrojada, né? Perfeito. Exatamente porque os retornos são muito, muito elevados. Só que é importante deixar isso claro. A gente tem, dentro do setor de tecnologia, a gente tem perfis diferentes, a gente tem possibilidades diferentes até de o quanto que você vai se expor, essa exposição ao risco. E aí você falou muito bem, acho que eu não tenho nada a complementar nesse sentido. O Tech Select hoje representa, assim, uma visão bem mais moderada em relação a isso, mas, obviamente, querendo capturar esses ganhos tecnológicos, os retornos, né, da melhor forma possível. E aí a gente tem outras oportunidades de ganho também, com maior exposição ao risco, como é o caso do Money Bets, que a gente também vai nesse sentido. Legal. Além de ser uma forma também de investir no exterior, né? Sem dúvida. Sem olhar dúvida. para o global. Aí, né? Sem sombra de dúvida. Literalmente global, um pouquinho de China, um pouquinho dos Estados Unidos. Exato. Assim a gente vai. Bom, acho que é isso então. Obrigada pelo papo, Pedro. Imagina. A gente fez recentemente aqui o Asset Day. E no Asset Day a gente falou bastante também sobre tecnologia, Sim. né? O Pedro e o João Piccioni deram uma aula ali para a galera que estava presencialmente e também online. O link vai estar aqui para vocês. E além disso, os links dos fundos, tanto do Money Bets como do Tech Select, estarão aqui embaixo para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.